Olá, pessoal. Sou Elias Reis, sou psicólogo escolar, e prioritariamente também psicólogo clínico também, né? Eu tenho esse canal que mais fica inativo do que ativo, mas enfim, hoje eu estou aqui dando as caras de novo para poder falar sobre assunto que mexeu aí nessa semana, mexeu com o cenário do rock, né, do heavy metal, do rock, e que tem a ver com esse canal aqui. Primeiro que é um canal que trata sobre dois temas, né? O que a psicologia pode ajudar a gente a entender muito desse cenário do rock, e uma coisa tem a ver com outra. Bom, o assunto é esse, né? A questão da despedida da vida, e primeiro dos palcos e depois da vida do Ozzy Osbourne. Primeiro eu gostaria de falar que realmente isso mexeu muito comigo, né? Me fez pensar muita coisa, refletir sobre muita coisa, e, e realmente me afetou bastante. Foi um baque, né? Não só para mim, como para muitos dos meus amigos que são, vamos dizer assim, companheiros desse cenário do rock, né? Muitos deles lá de BH. Eu não estou em BH mais, né? Mas estão lá em BH, e a gente realmente sentiu muito isso, e até pessoas aqui da cidade onde eu moro atualmente, que tem uma certa ligação com esse cenário, e a gente realmente foi tomado de uma surpresa assim, daquele tipo que a gente sabia que um dia ia acontecer. Ele já estava com 76 anos, é, já bem debilitado, mas enfim, a gente não esperava que fosse agora. E eu acredito que essa coisa de não esperar agora tem muitos sentidos aí. Tem muitos sentidos quando a gente fala sobre, por exemplo, a eternidade de nossos ídolos, né? No sentido de a gente, antes de mais nada, eu quero dizer que muito do que eu vou falar agora nesse vídeo está baseado em vários conteúdos, vários vídeos que eu vou deixar na descrição aí, quem quiser depois ver, né, para poder analisar junto comigo, pensar um pouco, refletir um pouco, é, é, também com base em muito desses vídeos. Então, em um dos vídeos, inclusive, o Ozzy foi perguntado, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, é, onde foi perguntado para ele se ele se acha imortal. E ele disse que não, que ele já foi uma pessoa que fez muitas loucuras na vida, se drogou de diversas formas, né? Já há algum tempo ele já não consumia mais nenhum tipo de droga, né? E isso aí vou abrir um adendo aqui para que lá na frente eu faça um comentário sobre isso. Então ele não se considerava imortal. Mas é aquela coisa, para nós, né, esse símbolo que a gente enquanto fã, por mais que a gente saiba, né, como alguns comentaristas aí, alguns críticos musicais, eles nos alertam, falam, gente, eu tenho que separar a obra da pessoa. E a gente separava a obra da pessoa, no caso do Ozzy, mas ele era tão intenso, né? Ele era uma pessoa tão intensa que a gente não conseguia separar isso dele, porque era muito misturado, era muito intrincado uma coisa com a outra, era intrínseco, né, a obra dele com o modo dele de ser, o que, de alguma forma, aí numa análise sobre a personalidade dele, revelava muito
a sinceridade, a essência dele, quanto que ele manifestava a essência dele em tudo que ele fazia, principalmente na questão musical. Então, como falei, ou se eu não falei, vou falar aqui, essas análises que eu vou fazer aqui estão muito baseadas, são hipóteses, né? São hipóteses que fazem com que a gente vai pensar um pouquinho sobre a vida e a obra do Ozzy, né? Então, o Ozzy foi essa pessoa que teve muita controvérsia na vida, inclusive um dos vídeos que está aqui baseado, ele fala sobre os Beatles, né? O começo lá do interesse dele pela música. Ele fala que num pós-guerra, né? Ele escuta os Beatles e ele fala isso trouxe liberdade para ele, né? Então, falando um pouco da vida dele, liberdade. Então, não vou fazer aqui um histórico da vida dele, porque não é o objetivo desse vídeo, é só para dar uma contextualizadazinha. E ele pega e ele fala muito disso. Ele fala disso, na realidade, né? Que os Beatles foi o que levou ele a se inserir nesse universo da música. E os Beatles trouxe essa liberdade que ele mencionou. O que traz um sentido muito grande para ele, né? O que traz um sentido grande de vida para ele. O quanto que a música significava para ele na vida dele, né? E aí ele constrói a obra dele, constrói a vida dele em cima disso. Bom, ele teve essa doença, né? Ele teve essa doença aí que foi diagnosticada, né? E ele teve várias questões. Também não vou ficar elencando aqui, não é objetivo falar muito dessa doença que ele teve e que limitou ele muito, né? E a gente pôde perceber nesse show de despedida que ele trouxe, né? Muito das limitações que ele tinha. Não só a questão dele não andar, dele ter feito o show sentado, mas até pela voz. Apesar de que, né, já um dos comentários aqui, apesar de que ele me surpreendeu muito o entusiasmo que ele estava no show, né? A energia que ele estava transmitindo no show e que não foi a voz dele já não conseguia transmitir toda a energia que ele ainda tinha ali naqueles últimos momentos de carreira musical, vamos dizer assim, né? E ele faz aquele show, a voz em algum momento não chegando nas notas, não falhando, tudo mais, mas até com base no comentário de um amigo meu, o Ronaldo Rosa, onde ele fala, cara, eles podiam estar em cima do palco sem tocar nada, que já seria histórico, né, aquela reunião. Então, apesar de essas limitações da voz, né, diante de tantas coisas que ele passou, não conseguiu traduzir, no meu modo de entender, a energia que ele estava tendo, que ele ainda tinha ali naquele momento, né? Para ele poder fazer o que ele tinha que fazer. E aí eu vou entrar já numa das hipóteses que circulou e está circulando na internet, inclusive é um dos motivos pelos quais eu estou gravando esse vídeo, que é a questão, né, foi levantada pelo Rafael Bittencourt, ele é um dos que levanta essa hipótese, né, de um término, né, eu vou ter cuidado com as palavras aqui para o YouTube não dificultar muito, né, ele foi um término intencional, não foi um término provocado pela doença, foi um término intencional por parte dele, né? Então tá rolando essa conversa aí do tipo, ele esperou passar, foi poucos dias depois, e aí eu comecei a pesquisar. Isso me chamou a atenção e eu comecei a pesquisar, porque é um tema, né? O autoextermínio é um tema que muito me interessa, principalmente eu que lido com contexto escolar, com estudantes, que tem muita essa coisa aí.
Então, me chamou muita atenção e eu comecei a pesquisar. Então, diante de vários vídeos, como eu falei, vão ficar elencados aí os links na descrição, teve o comentário do, 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 do Jake Lee, do Tom Iommi, entre outros, que me fizeram pensar que ele trocou mensagens recentemente com o ex-guitarrista, né, da carreira solo dele, né, o Jake, e com dois guitarristas, né, o Tom Iommi, em que ele estava trocando. Ele chegou a falar com o Tom Iommi falando assim: olha, vamos nos encontrar daqui, né? Eles comentaram alguma coisa sobre se encontrar, né? Acho que, se não me falha a memória, nos Estados Unidos, alguma coisa assim. E então isso começou a me chamar a atenção, falando, poxa, ele tinha planos para além do show, né? Então isso vai contra um pouco sobre essa questão do planejar esse fim, do ser um fim executado e planejado, né? Um fim de vida, no caso, né? Então, então tem alguns vídeos aí que dá para lembrar isso aí. Um dos vídeos que eu estava vendo aí era sobre a tradução tradução da letra da música Mama, I Come Home. A pessoa que faz a tradução para o português, ela faz ensinando inglês através das letras de músicas, e ela fala que a letra Mama, I'm Come Home, ela não se refere à mãe dele, se refere a Sharon, a sua esposa, né? Hoje viúva, né? Em que ele, inclusive ele falava segundo relatos, né? Falava para Sharon, assim que ele terminava os shows e as turnês, quando ele voltava para casa, ele falava Mama, I'm coming home, para ela, né? Então, mama, no caso, significava ela. O que me faz pensar essa questão, aliada com a questão das trocas de mensagem com as outras pessoas, né? Do fio que ligava ela à vida. É um tema, uma reflexão que um psicanalista, que agora eu não me lembro o nome, né? Mas isso não é uma reflexão minha, eu preciso referir a autoria, só não vou conseguir agora nesse momento lembrar o nome dele. De há muitos anos atrás, quando eu estava estudando sobre a questão do autoextermínio, em que ele, trabalhando em instituições de crianças, que estavam, de adolescentes no caso, que estavam cumprindo medidas socioeducativas, em que ele pensou, o que leva essas crianças a ainda se ligarem à vida, ainda não, né, buscar a vida diante de vidas tão destruídas, né? Então ele falou dos fios que se ligam à vida. E aí, a Sharon era um fio que ligava Ozzy Osbourne à vida. O que reforça, por um lado, puxa por um lado a hipótese de que ele não tinha essa intenção de terminar com a própria vida. Porém, a doença já estava cobrando seu preço. Inclusive, um dos vídeos que está aí, que eu me referenciei, que está listado aí, ele fala do quanto esse último show cobrou o preço da saúde do Ozzy. Então isso é um ponto que já vai puxando para o lado do o quanto que não por vontade dele, mas por fatores, outros fatores que o levaram a poder ter esse fim de ciclo de vida, né? Então ele termina, até então ele termina a carreira dele. Esse show é a despedida, é o final da carreira musical do Ozzy, pelo menos dos palcos, né? E isso é muito significativo. Para uma pessoa que já está debilitada de saúde, né? Lidando com diversas questões, a psicologia, por exemplo,
principalmente a psicologia da saúde, fala muito isso, né? A própria doença, ela já gera na pessoa um aspecto depressivo, né? Que isso vai comprometendo, entre outras coisas, a própria saúde física também, uma retroalimentação, vamos dizer assim, né? Então, o Ozzy, ele teve essa coisa aí do final de ciclo, de pelo menos dos shows. Pode ser que se ele tivesse vivo por mais alguns anos, né, ele poderia ainda produzir, compor músicas. Talvez. Mas dos palcos já seria muito mais difícil, né? Então foi um ciclo de vida. E esse ciclo musical, ele se inicia lá com os Beatles, né? Ele fala aí, né, que começou lá com os Beatles, como eu falei, né? O interesse dele pela música e o que pautou muito o interesse dele de viver, né? E aí esse interesse de viver, ele é muito comprometido, eu pelo menos entendo assim, é uma hipótese, justamente por isso, porque ele termina, né? Então, se por um lado ele tem a Sharon, tem a família, tem, né, várias condições ali que ajudam ele a ter condições de sobreviver ali diante da doença, mas por outro lado também o significado que a vida passou a ter para ele depois desse show de despedida, né? Então, com base em tudo isso que eu estou falando, eu entendo que, agora fazendo uma conclusão, fechando tudo isso que eu elenquei aqui, eu entendo que, muito provavelmente, a hipótese que eu levanto é que ele não tinha essa intenção de finalizar o ciclo de vida dele. Tanto é que eu vi, esse eu acho que eu não vou conseguir localizar, teve um comentário aí, eu não lembro de onde foram tantos comentários que eu li, que houve, inclusive, a, a solicitação de uma ambulância, né, para socorrer ele naqueles momentos finais. Houve um comentário disso que ainda a gente não tem como confirmar. E aí, então, concluindo, eu entendo que foi essa coisa do encerrar a carreira, pelo menos dos palcos, para ele teve um peso muito grande. Para ele pesou demais. Porque isso era um grande fio que o ligava à vida. Talvez o maior fio que o ligava à vida. A gente vê aí, com pesquisas na área da psicologia, medicina, etc., que as pessoas que estão em cuidados paliativos, quando elas têm uma perspectiva mais positiva da vida, elas vivem mais do que aquelas pessoas que têm uma perspectiva negativa da vida. Então, isso é o que a gente chama em psicologia de psicossomática, o quanto que a mente influencia o corpo. Elias, então você está dizendo que ele quis morrer? Não. Mas o quanto mais não tinha esse fogo, essa energia, esse desejo de viver, o sentido da vida para ele pode ter mudado muito. Isso só ele poderia ter dito isso, só ele poderia falar sobre isso. Mesmo ele ainda, né, querendo viver, e isso faz muita diferença, né? Então, fechando aqui a minha conclusão, eu acho muito improvável que ele deliberadamente ele buscou finalizar a própria vida. Mas isso não significa que todas as conjunções de tudo que aconteceu na vida dele até então não tenha levado a ele a que
perda do sentido de viver, né, que leva à perda do desejo de viver, não tenha levado ele a ter a piora significativa do quadro clínico de saúde dele, física. Isso eu acho que isso pode ter influenciado ele muito, né? Então, isso me traz agora algumas reflexões para a gente que fica aqui. Como eu falei lá no começo, me afetou muito e fiquei muito pensando sobre como é que vai ser agora. Eu já tenho mais de 50 anos, já tenho mais de meio século de vida, e a maioria dos meus amigos que gostam de rock também tem. E aí eu vou falar um pouco sobre saúde mental, a saúde mental do roqueiro, a saúde mental do roqueiro homem principalmente, né? O quanto que nós aqui, enquanto homens, né, saúde mental masculina, que foi um comentário que teve em alguns grupos que eu participo aí, né? E que a gente pouco fala sobre isso, né? O quanto que esse sentido de vida, e o quanto que isso se liga ao cenário que vai ficando para nós, né? Fãs de rock, vai tendo daqui para frente. Vai mudando. Eu comecei a ter atenção a esse tema quando o André Matos, né, ele faleceu há alguns anos atrás. Ali foi a primeira vez na vida que eu comecei a pensar na minha finitude, né? Porque eu pensei, peraí, esse cara, acho que na época ele tinha 49 anos, se não me engano. Ele acho que era um ano mais novo que eu, ou pouca coisa, ou praticamente a mesma idade que eu. E eu falei, esse cara finalizou a vida dele ali. E eu comecei a pensar, e eu? E os meus amigos? E os meus colegas? E os meus companheiros aí de jornada do rock and roll? Né? Então, isso tem a ver com o futuro do cenário também, porque esses são os significados que ficam para nós, pensando no que eu falei aqui sobre o significado que era para o Ozzy. Muito se fala aí, muito se falou, principalmente anos atrás, da morte do rock. Eu não vou adentrar muito nesse tema, mas só vou dar um pitacozinho aí. Não vejo dessa forma. Talvez não tenha mais o mesmo projeção no mainstream como tinha antigamente, como é um tema que muita gente fala sobre isso. Mas para nós, onde eu vejo vários movimentos aí, né, foi sim um fechamento, mais um ciclo se fechando. Talvez a gente não tenha mais aquele mesmo significado que havia há tempos atrás. Eu estava acabando de ler hoje uma pesquisa que está tendo um aumento de interesse dos adolescentes atualmente, estamos no ano de 2025, sobre esse estilo do rock, né? Claro, muito em função de bandas novas, etc., influenciadas por bandas mais antigas, o pessoal do grunge e etc., né? Mas, e para nós, em termos vamos dizer assim, dos veteranos, né, que estamos aí no rock, o quanto que isso significa, o quanto que a gente tem que pensar, e o quanto que a gente ainda se entende enquanto comunidade aí do metal, vamos dizer assim, né? Então, fica essa dica para a gente se cuidar, para a gente poder, vamos dizer assim, baseado até no que o Steve Harris, o baixista do Iron Maiden, deu uma das últimas entrevistas que eu li sobre, porque pelo menos eu li, né? Não digo que é a última, mas ele falando que talvez o Iron Maiden esteja chegando ao fim também, né? O Nico McBrain aposentou as baquetas no passado. Eu tive no show deles lá em Ribeirão Preto há uns 2, 3 anos atrás, uma coisa assim. Tive a oportunidade de ver o Nico tocar ainda, né? Agora o Iron Maiden está com um baterista novo, tocando músicas antigas, retornando as músicas, as primeiras músicas, as músicas
mais lá do princípio da carreira do Iron Maiden. E o Steve Harris disse, falou, provavelmente o Iron Maiden esteja chegando ao fim. Talvez ele queira ali dar um easter egg, né? No sentido de dizer, olha, pode ser que estejamos nas últimas turnês do Iron Maiden. Né? Então os ciclos estão se fechando. A nostalgia não tem como deixar de tomar conta da gente, né? De olhar para trás, e como eu converso muito com um dos amigos meus sobre essa questão, sobre o que nós fizemos de história. Nós fizemos história. Eu tive várias bandas, hoje eu não tenho mais, talvez venha até algum dia, não sei como é que vai ser, mas na época que eu morava em BH, né, na final de 80, início da década de 90, tive várias bandas e a gente fez história, está aí registrado, enfim. E independente de ter banda ou não, é certo que os grandes ícones do nosso rock, do nosso heavy metal, eles estão dizendo adeus à vida. E aí vão participar agora da eternidade enquanto história. Né? E é isso, é com nostalgia, é com saudade, é com o recado de se cuidem. Né? A psicologia fala muito isso, manter essa rede de apoio social, ela é muito importante para a gente poder se cuidar, né? Com as nossas brincadeiras, com a gente zoando um ao outro, mas a gente se apoiando. E é isso. E é com adeus, né, ao nosso príncipe das trevas, e com muita gratidão a tudo que ele me trouxe de reflexão também, sobre as letras que ele trouxe para fazer leitura de mundo, do mundo concreto, real, e também do quanto enquanto nosso mundo interno. É isso, pessoal. Não sei quando que eu vou gravar outro vídeo, não tenho a mínima ideia, pode ser que isso levará muito tempo, mas é isso, sobre isso que eu queria falar. E é até quem sabe um dia. E long live rock and roll.